Durante o tratamento da apometria, o que acontece com a pessoa que está sendo tratada? Depende muito da casa onde você vai passar por esse tratamento. Eu atualmente trabalho em uma casa onde as pessoas, quando estão passando por tratamento, elas ficam deitadas e elas não se envolvem com o tratamento. Normalmente são sempre os médiuns e o dirigente do trabalho que vai fazer toda a parte de operacionalização das ferramentas, abertura do campo, o trabalho de gestão da intuição de todos os médiuns para tentar entender qual que é o foco do trabalho, entender o que precisa ser tratado, mas nem todo tratamento é assim. Inclusive o meu primeiro tratamento de apometria foi absolutamente diferente disso, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. A primeira vez que eu passei pelo tratamento de apometria, eu não fazia a menor ideia do que era uma apometria. Eu faço parte de um grupo espiritualista, ayahuasqueiro, e um grupo de mulheres dessa igreja que eu frequentava fizeram uma excursão para fazer tratamento de apometria. Então nós nos juntamos, acho que 2 carros, foram umas 12 mulheres, para passar por tratamento com uma amiga nossa, Janaína, maravilhosa, e eu fui junto, de gaiato, né? Era muito novinha, acho que tinha uns 23 anos mais ou menos, e eu não sabia do que se tratava. Daí nós chegamos lá, numa casinha em Salto, se eu não me engano, e iniciaram os atendimentos. Daí fizemos uma filinha de mulheres ali, cada uma foi sendo tratada e eu fiquei ali esperando minha vez sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. Pausa pro tipo de rolê que os meus amigos fazem, né? É benzimento, é visita em igreja, apometria. Ao invés de me chamar pra ir pra uma balada, eu só vou pra esse tipo de lugar. E daí chegou a minha vez e eu entrei na sala e haviam apenas 3 pessoas lá. Tinha uma cadeira, uma pessoa que estava sentada atrás dessa cadeira onde eu deveria me sentar, que era a médium do trabalho, né? Na época eu não tinha esse entendimento, mas depois eu compreendi. E essa Janaína estava liderando o trabalho e o ex-esposo dela estava fazendo algumas defumações e limpeza do local e dando um amparo energético ali para os atendimentos. Então haviam só 3 médiums na sala. Quando iniciou o meu atendimento, a primeira diferença do atendimento que eu faço hoje, eu fiz o atendimento sentada e não deitada. Quando iniciou o atendimento, eu não recebi nenhum tipo de instrução sobre como eu deveria me comportar, apenas me sentei e iniciaram alguns processos de abertura de ferramentas, energização, algumas afirmações ali que eu não me recordo bem. E num dado momento, a Janaína, que estava liderando o trabalho, ela realizou alguns comandos e a única coisa que eu lembro é que após esses comandos eu entrei imediatamente em processo de regressão. Durante esse processo de regressão, a minha mente voltou 3 vidas, 3 existências passadas minhas e foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha passado por nada parecido. Foi muito forte. A primeira visão que eu tive foi de uma existência em que eu dei de arrasta comigo mesma, né? E eu tava muito revoltada com uma situação que estava acontecendo comigo, não tava aceitando essa situação. E eu botei fogo na casa onde eu morava e morri. E daí eu fui parar nessa visão no momento exato que estava acontecendo esse incêndio e no momento que eu estava fazendo a passagem. E foi uma visão horrorosa, eu entrei em desespero, comecei a chorar muito. E daí depois eu fui... A impressão que eu tinha é que eu voltei na minha mente, naquela existência, e eu via todo aquele fogo em volta, e a minha mente sabia exatamente por qual motivo eu tinha feito aquilo, o que tinha acontecido, o tamanho da dor que eu estava vivendo, e foi muito difícil passar por esse processo. Depois disso, veio uma imagem seguinte de uma outra existência posterior a essa, na qual eu estava muito jovem, com aproximadamente uns 20 anos, deitada numa cama, também num momento de passagem, de desencarne, e que eu tava com um problema gravíssimo respiratório. E daí essas 2 existências, eu fui compreender depois que elas estavam relacionadas. Nessa vida atual, desde muito novinha, eu sempre tive, desde uns 8, 9 anos de idade, eu sempre tive uma lembrança que vinha parecia uma voz na minha cabeça que falava que eu tinha que procurar uma religião, que eu tinha que procurar uma igreja, que eu tinha que encontrar Deus porque eu ia falecer jovem. E eu tinha certeza absoluta que eu iria viver nessa vida, desde muito novinha, que eu iria viver até 20 anos, mais ou menos. Quando eu fiz 20 anos, eu já estava esperando.
chegar o momento. E não aconteceu nada. Eu fiz 21, não aconteceu nada. Fiz 22, não aconteceu nada. Mas ainda assim, ficava aquela sensação de que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa. Quando eu passei por esse processo da apometria e eu visitei essas duas vidas, eu tive a compreensão que nessa vida em que eu coloquei fogo na casa onde eu estava, eu também fiz isso muito jovem. E havia um tempo de vida que eu deveria cumprir nessa existência e eu interrompi isso. Então, na existência imediatamente posterior, eu vim para cumprir apenas o tempo de vida que me faltava nessa vida passada. E eu fiz a passagem com exatamente 20 anos, com problemas respiratórios que também eram sequelas que eu trouxe da vida anterior, decorrente a toda a fumaça que eu respirei e tal. Então houve essas consequências no meu perispírito e eu encarnei nessa segunda existência com problemas graves respiratórios e fiz a passagem em decorrência disso. E eu compreendi que nessa vida posterior que eu encarnei, e que eu vim já programada para viver pouco tempo, havia essa programação na minha alma, essa informação de que eu viria só para cumprir o que me faltava. E daí eu fiz a passagem nessa vida anterior e quando eu encarnei na vida atual, nessa que eu estou hoje, eu preservei essa memória de que eu iria desencarnar jovem. Só que essa programação ela não era para esta vida, ela era para a vida anterior. Só que foi uma programação tão forte que eu trouxe ela para essa vida também. E foi tão forte todo esse processo em relação a esses problemas dos meus desencarnes das vidas anteriores, que eu também vim com problemas respiratórios nessa existência, mas graças a Deus eu consegui me recuperar e curá-los. Estou bem atualmente, mas quando eu era criança tinha muita dificuldade também. Mas uma outra questão que eu precisei tratar em apometrias posteriores, que não era relativa exatamente às vidas anteriores que eu passei, mas o que aconteceu com o meu espírito no intervalo dessas vidas, em zonas umbralinas que eu precisei passar, decorrente desse crime espiritual que eu havia cometido por ter tirado a minha própria vida, que foi muito grave. E o mais incrível é que durante esse processo de regressão que eu passei, eu pude visitar uma terceira existência, onde nasceu o meu processo kármico com a minha mãe dessa existência. Eu pude visualizar tudo o que aconteceu entre a gente, todos os sentimentos envolvidos e por qual motivo eu voltei nessa existência como filha dela. E graças a Deus também, com muito esforço, a gente tem conseguido de maneira muito consciente e madura tratar essas questões emocionais que existem entre eu e minha mãe desde muito novinha. Hoje em dia nós temos um relacionamento muito bom, muito saudável, mas nem sempre foi assim, porque havia também uma questão kármica muito forte envolvendo nós duas e havia um resgate a ser realizado, emocional entre nós duas, de perdão e de amor. Além dessa questão de eu ter entrado em processo de regressão, também pude, durante esse processo regressivo, visualizar na minha mente pessoas que estavam envolvidas nessas ocorrências e de que forma eu reencontrei essas pessoas nessa vida atual e pude compreender por qual motivo essas situações aconteceram, quais eram os aprendizados e também realizar alguns resgates nessa vida. Então, tudo isso para mim foi muito importante. Essa primeira sessão que eu passei foi extremamente curadora, porque ela curou uma relação que eu tinha com a minha mãe, ela curou uma memória que eu tinha de acreditar que eu iria desencarnar jovem nessa vida, ela curou um problema de perdão muito sério que eu precisava soltar em relação a um relacionamento que eu tive algum tempo antes dessa sessão de apometria, que eu pude compreender algumas questões, e também várias questões relacionadas à minha alma mesmo, pensamentos e sentimentos que eu sentia quando jovem e eu não compreendia por qual motivo eu tinha algumas fobias, alguns traumas, algumas coisas assim que não tinham relação com a existência atual que eu tenho, mas que ficaram esclarecidos nessa primeira sessão. Então foi muito diferente, porque no geral as sessões de apometria sempre o paciente fica ali de forma a ser tratado e quem vai visualizar todas essas questões são os médiuns que estão participando da sessão e não o próprio paciente.
O problema é que eu tenho uma mediunidade muito ostensiva desde criança e eu fui levada pessoalmente para ver isso devido à minha mediunidade. E era importante para mim que eu mesma fosse ver essas questões com os meus próprios olhos, porque eu acredito que se um outro médium me contasse tudo que eu vi, tudo que eu vivi, eu não iria acreditar. Em uma sessão de apometria comum, que são as que eu realizo atualmente hoje como terapeuta, junto com o grupo que eu faço atendimento, a pessoa não participa desses processos. Então a pessoa fica ali sendo tratada e mesmo que ela tenha uma mediunidade, a gente pede para que ela procure não se envolver com os temas que estão sendo ditos ali durante o tratamento, porque existem questões que a pessoa eventualmente às vezes tem algum aprisionamento de memória, de uma múltipla, que precisa ser resgatado em uma zona de sofrimento, uma zona umbralina, e às vezes os médiuns precisam se desdobrar e descer até esse local para poder realizar o resgate. O ideal é que o paciente não vá, ele já está uma parte dele aprisionada lá, mas o ideal é que o paciente não vá mediunicamente junto com a gente para não ter risco dele estar ali e não voltar e a gente ter outros trabalhos para poder trazer essa pessoa de volta durante o tratamento e garantir que ela foi devidamente tratada, né, para não ocasionar durante o tratamento da apometria um problema maior, né? Normalmente a pessoa ela tá com todos os corpos espirituais dela aqui nessa existência, mas às vezes existe uma centelha dela que está aprisionada em algum local pelo qual ela transitou ou ocorreu algum tipo de trabalho espiritual que aprisionou ela em alguma zona espiritual em outra esfera, ou de repente algum local onde ela passou no entre-vidas dela e ela ficou com uma memória presa lá, que foi um dos casos que eu vou contar em um outro vídeo, que foi um resgate que foi feito comigo em uma outra sessão de apometria muitos anos depois. Então existem várias situações que às vezes você precisa descer para esses locais para poder resgatar a centelha da pessoa que está lá. E o ideal é que a pessoa que está sendo tratada não se envolva, que ela só fique ali deitadinha e permita todo esse tratamento. Naturalmente a gente vai estar ali falando em voz alta muitas coisas que estão acontecendo e ela vai estar ali identificando se aquilo ressoa com as memórias dela e com o que ela está sentindo, né, para ela poder ter também, através dessa conversa dos terapeutas ali ao redor dela, a confirmação de que tudo que está sendo dito ali também reflete com a verdade interior dela e dos problemas que ela traz para tratamento, né? Então, quando você passar por uma sessão de apometria, o normal é que você apenas fique deitado ali recebendo todo o tratamento e que você não seja afetado de forma muito profunda espiritualmente durante esse tratamento, né? Mas se você tiver uma mediunidade em algum grau, em algum tipo, pode ser que você acabe sentindo coisas, visualizando coisas, tendo recordações, memórias, porque você vai estar com o seu corpo desdobrado. E estando com o corpo desdobrado, a comunicação entre os corpos, o corpo astral e os outros corpos que reservam e que guardam essas memórias de outras existências, corpo búdico, corpo átmico, existe uma comunicação mais fluida. Então pode acontecer de você ter rememorações de situações durante o processo de apometria. Então existem pessoas que têm crises de choro, que foi o que aconteceu comigo, e isso é perfeitamente normal e não precisa se preocupar em relação a isso, que pode acontecer a depender de como que é a sua estrutura. No geral, quando você está passando por uma preparação para passar por um tratamento de apometria, algumas casas já dão alguma rotina de elevação energética para você ir fazendo antes do dia que você vai passar por tratamento, para que você já vá fazendo algumas meditações. No caso da casa onde eu realizo o tratamento, nós temos o hack, que são meditações que você faz durante 20 semanas, cada uma com um tema específico de elevação espiritual, de ampliação de consciência, para que você consiga elevar a sua energia e na data do seu tratamento você consiga ter um tratamento mais leve possível e o mais efetivo possível dentro da sua necessidade. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem questões muito profundas, traumáticas, situações de outras vidas, situações mais pesadas que precisam ser tratadas, de fato, na apometria, e ela tem questões do dia a dia dela que geram desequilíbrios que são questões mais periféricas e com uma importância menor. Se a pessoa vai para um tratamento de apometria
e ela não tá com a energia dela um pouco mais elevada, pode acontecer de surgir ali para tratamento, no momento que abrir a sessão, questões mais periféricas e com importância menor, como por exemplo, você passou nervo na rua e de repente sua vibração caiu muito e você atraiu um obsessor, e a gente perder todo o tratamento ali, tirando aquele obsessor de você, ao invés de tratar uma questão muito mais significativa para a sua existência como um todo. Então, o ideal é que quando for passada alguma recomendação para você a respeito de uma elevação energética, de você manter bons pensamentos, uma boa alimentação, uma semana tranquila, você realizar todo esse preparo, faça com bastante cuidado, porque isso vai ser muito importante para que as questões que são realmente necessárias venham à tona no tratamento e não questões periféricas que poderiam ser tratadas de outra maneira. E outra recomendação que eu também deixo é, se você deseja realmente conhecer um trabalho de apometria, que você busque dentro do possível grupos que atendem de forma presencial. Existem muitos terapeutas que atendem de forma online, mas esses tratamentos online, eles são, não vou dizer que não são efetivos, mas eles são mais rasos. Eles realizam algum tipo ali de limpeza energética, acessa alguma informação do seu campo. Várias coisas importantes podem ser acessadas, mas nem todas podem ser tratadas com muita profundidade. E às vezes existe necessidade de você ter dentro de uma sala, além do dirigente, pelo menos mais outros 3 ou 4 tipos de médiuns com mediunidades diferentes, para que todo o mapeamento seu seja realizado de forma efetiva. E esses médiuns confirmam as visualizações que estão tendo entre si, para garantir que são realmente verdadeiras e que realmente estão dentro do direcionamento do trabalho. Normalmente quem atende de forma online vai atender sozinho, então isso dificulta também, porque a pessoa que está aplicando as ferramentas, ela precisa estar focada na aplicação dessas ferramentas e nem sempre ela vai estar totalmente entregue ao processo mediúnico. Então isso divide a atenção do médium. Então, às vezes a pessoa é médium, tá te atendendo de forma online, e ela, ao mesmo tempo que ela tem que estar prestando atenção em você, desdobrando os seus corpos, se acoplando os seus corpos, aplicando as ferramentas, ela também precisa dividir a atentividade dela em mediunizar o que está acontecendo com você. Então, isso não acontece da forma tão profunda como poderia acontecer, e trazendo o que de fato poderia ser trazido com toda a intensidade que precisa ser trazido para ser tratado. Agora, numa sessão presencial, normalmente você vai ter um grupo te tratando, então vai ter uma pessoa focada em direcionar as ferramentas e outras pessoas médiums sensitivos, auditivos, sinestésicos, visuais, pessoas com diferentes campos de mediunidade para poder visualizar diferentes campos do seu perispírito, dos seus corpos e do que está acontecendo ali no momento, para que você de fato tenha o tratamento mais profundo possível. Tendo em vista a profundidade desse tratamento, não é recomendado que a pessoa passe por sessões de apometria no intervalo menor do que 6 meses, porque questões muito significativas vêm à tona e a pessoa vai precisar de um tempo para poder integrar e metabolizar tudo o que foi sentido. No local onde eu faço o atendimento, a gente faz um atendimento inicial, onde a gente trata de forma mais profunda as questões que vêm à tona, e depois a gente ainda tem uma sessão de retorno, que a pessoa volta alguns dias depois, para poder passar por um novo tratamento, e a gente vê se o primeiro tratamento foi totalmente efetivo, se precisa ainda retirar alguma aresta, tratar mais alguma outra coisa que esteja surgindo, e também para dar um tempo para a pessoa que passou pela primeira sessão sentir se outras coisas vêm à tona ao longo dos seus dias, na parte emocional, na parte diária e todas as questões. Depois que ela passa por aquele tratamento, ela pode receber insights, ela pode ter memórias ativadas, pode acontecer uma série de situações que são justamente essas que talvez precisem ser olhadas nessa segunda sessão. Então também é necessária essa manutenção para poder ter o tratamento mais completo possível e de forma mais responsável possível. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer a maravilha, que é esse tratamento apométrico, eu recomendo que você busque grupos próximos da sua casa para que você possa ser atendida da melhor maneira.